Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica. Vamos falar hoje sobre o seguinte tema: a comunhão com os irmãos revela a intimidade com Deus. A leitura está na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo João faz menção daquilo que se viu e daquilo que se ouviu. A base da comunhão é a encarnação de Jesus Cristo, para que, como ele mesmo diz, para que vós tenhais igualmente, para que vós mantenhais igualmente esta comunhão. Podemos dizer, sem dúvida alguma, que comunhão é o propósito da mensagem de João e é o tema desta epístola. A comunhão é divina com Deus e também entre os irmãos, conosco, diz o apóstolo João. Ela se comprova pela demonstração da alegria e pela generosidade mútua entre os irmãos. Irmãos que vivem em comunhão automaticamente viverão em alegria. Como o apóstolo vai dizer no versículo 4, existe uma alegria muito grande na comunhão, pois onde há comunhão também há satisfação, pois não há falta de nada. Pois é manifesto a generosidade, tal como havia na igreja primitiva. Livro de Atos, capítulo 2. Nós vemos aquela igreja que se iniciava, uma igreja que tem a sua marca com o derramamento do Espírito Santo e que em seguida começa a haver a agregação de pessoas e que por sua vez vão viver de forma comum numa sociedade da fé, onde o texto nos fala em Atos 2, a partir do versículo 40, 41, 42, ali temos a igreja sendo formada, e uma igreja que perseverava no amor, na generosidade, no partir do pão, onde nada faltava, pois todos tinham tudo em comum. Isto é a comunhão. Este é o propósito de Deus através da sua igreja. O apóstolo João vai dizer que esta comunhão é baseada tal como o Pai com seu Filho Jesus Cristo. Logo temos duas verdades fundamentais, as quais as heresias daquela época queriam obscurecer e negar. Foram claramente estabelecidas desde o começo. Primeiro, a independência da personalidade e a igualdade de dignidade entre o Pai e o Filho. Falamos de pessoas distintas. Trindade nos fala de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, a dignidade é a mesma, pois ambos são mesma substância. Ambos são igualmente Deus, não havendo uma hierarquia na Trindade. Vemos também a identidade eterna do Filho de Deus com a pessoa histórica de Jesus Cristo. Este Jesus que habitou entre nós, este homem notável na história, tem sim a identidade de Filho de Deus. O eterno Filho de Deus é conhecido nos céus e é reconhecido na terra como Filho do Deus Todo-Poderoso. E a mensagem do Evangelho deste Jesus foi proclamada aos que recebem agora a epístola, a fim de que possam gozar da comunhão com aqueles que proclamaram esta mensagem. Contudo, a cláusula para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco não só significa a fim de que participeis conosco de nossa relação com o Pai e o Filho. É uma comunhão estrita e é uma comunhão extensa. Ao mesmo tempo que se torna uma comunhão profunda, também é uma comunhão que se estende, primeiramente entre os irmãos, mas também
entre os irmãos e Deus, pois temos comunhão com o Pai e o Filho. A ideia básica de comunhão, do grego koinonia, é ter coisas em comum, é participação, parceria, sociedade. A ideia está muito conhecida no mundo dos negócios, onde falamos justamente de sociedade, ser sócios, compartilhar do mesmo objetivo, do mesmo propósito. Isto é ter comunhão. Especificamente, a comunhão ou a sociedade cristã é uma participação da vida comum em Cristo, mediante o Espírito Santo. E sugere-nos o dom de Deus. É sociedade com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Temos tudo em comum. Temos o Deus em comum. Temos uma fé em comum. Temos um batismo em comum. Precisamos viver em unidade, pois esta unidade revela a intimidade que temos com Deus. João descreve claramente a respeito da comunhão entre os crentes. Há 3 passos que precisamos seguir para obter uma comunhão cristã verdadeira. Primeiro, esta comunhão deve estar cimentada no testemunho da palavra de Deus. A base da comunhão é a palavra de Deus. Compartilhamos da mesma fé, temos os mesmos princípios doutrinários, cremos no mesmo Deus, no mesmo Cristo, no mesmo Espírito Santo, cremos naquilo que a Bíblia Sagrada nos revela. Sem esta fortaleza fundamental, é impossível a unidade. Temos que ter a unidade de entendimento. Temos que ter a unidade do conhecimento da palavra de Deus. Em segundo, esta comunhão é mútua. Depende da unidade dos crentes. É o sentimento que um crente precisa alimentar em relação ao outro. A comunhão só pode existir se de fato existir mutualidade entre as pessoas, entre os cristãos. Tem que ser um pensamento predominante dentro do corpo de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, esta comunhão deve renovar-se cada dia por meio do Espírito Santo. Preste atenção, uma igreja cheia do Espírito Santo viverá em comunhão. Tem pessoas que pensam que o poder do Espírito em sua vida é simplesmente para manifestar dons, para falar em outras línguas, para profetizar, e alguns ainda mais extremos, para ficar rodopiando no meio dos cultos. Nós entendemos a importância da ação e da manifestação do Espírito Santo. O que eu quero dizer? Que a principal evidência de que nós temos o Espírito Santo está relacionado na comunhão que temos uns com os outros. Pois há muitos crentes que são os que mais falam em línguas estranhas nos cultos, são os que mais profetizam, são os que mais expressam dons espirituais, mas vivem em conflitos com seus irmãos, vivem em conflitos com o seu semelhante, vivem em conflito com a sua vizinhança, vivem em conflito no seu local de trabalho, vivem em conflito dentro da igreja. Aquele que de fato tem o Espírito Santo de Deus, antes de tudo, saberá viver em comunhão, pois este Espírito testifica em nós o mesmo sentimento de Jesus Cristo, que é o sentimento do amor para com o nosso próximo, e nós conseguimos viver em paz com nossos irmãos. A verdadeira comunhão combina no aspecto social e espiritual. Compartilhamos a fé, compartilhamos as nossas necessidades de uns para com os outros. Isso se obtém através da relação que temos com Jesus Cristo. Pois os que viram e ouviram, o que nós ouvimos e o que nós vimos. João está testificando daquilo que se viu e daquilo que se ouviu. Aquele que conheceu a Jesus saberá viver em comunhão. Este é o ponto auge do nosso entendimento. Estamos falando nessa semana de uma série de estudos sobre uma vida de intimidade com Deus.
aquele que conhece Jesus Cristo, segundo as palavras do apóstolo João, conforme vimos e ouvimos, temos comunhão com o Pai e com o Filho, temos comunhão uns com os outros. Se nós conhecemos a Jesus, então, que evidenciemos este fato através da nossa vida de comunhão uns com os outros. Não precisamos ser hipócritas, levantar a voz e dizer que temos mais o Espírito Santo do que outros crentes, mas que simplesmente mostremos então com nossas obras, vivendo em comunhão, vivendo em amor, vivendo em entendimento, entendendo o irmão mais fraco, amando o nosso próximo, bendizendo nossos inimigos, bendizendo os que nos perseguem, ajudando aqueles que precisam, estendendo as mãos ao necessitado. Aí sim, vamos demonstrar que conhecemos Jesus e somos crentes, cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi mais uma meditação. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.